No semestre passado, nós tivemos um curso chamado Por que não sabemos orar como convém? E durante 10 aulas, nós refletimos sobre a importância da oração. E o último tema que nós abordamos nesse curso foi colocando a oração em prática. Esse tema foi abordado em duas aulas, as duas últimas aulas do nosso curso. E o pastor Heber achou que seria importante a gente compartilhar esse assunto no momento em que nós estamos prestes a iniciar a nova semana de oração que começa amanhã. Então, nós fizemos uma compilação desse assunto, que foi ministrado em 2 aulas. Nós vamos falar aqui de uma forma bem objetiva, até porque o nosso culto vai terminar na hora programada e nós teremos as salas de escola dominical conforme o horário de costume. Então, é uma compilação do que nós abordamos no ano passado em 2 aulas. Muito bem, eu sei que o nosso projetor não está ajudando muito, mas o presbítero Carlos e o diácono Eric estão prometendo aí para os próximos dias um projetor com resolução de cinema. Então, mas até que o projetor novo não chega, nós vamos sobrevivendo com com esse projetor. Eu sei que talvez muitos dos irmãos lá um pouco mais atrás não vai conseguir ler, por isso eu vou ler os textos bíblicos aqui que nós vamos utilizar, projetado na tela, até para que a gente seja mais objetivo. Então, nós queríamos começar aqui com Filipenses, da última parte do versículo 5 até o versículo 7, e quem puder, eu convido a ler junto comigo, quem conseguir enxergar aqui. Perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, Paulo nos ensina, através de 1 Tessalonicenses 5,17, nesse versículo que é extremamente conhecido de todos nós, orai sem cessar. Ou seja, Paulo ensinou aos Tessalonicenses e ensina a nós até hoje que nós devemos orar sem cessar. E aí sempre vem aquela pergunta, será que nós estamos dedicando tempo suficiente à oração? Será que nós estamos priorizando a oração diariamente? Se algum irmão ou alguma irmã não está satisfeito com o tempo que vem dedicando à oração diariamente, eu espero que essa nossa conversa aqui ajude a gente a melhorar um pouco mais a respeito da oração. Eu queria começar aqui lembrando de uma pequena história que tem em alguns livros cristãos, que diz que na década de 40, estava iniciando um curso de doutorado numa universidade americana. E houve uma primeira reunião entre os doutorandos e todos os orientadores das teses de doutorado. E um aluno doutorando fez uma pergunta à banca de examinadores, de orientadores do doutorado, e fez a seguinte pergunta: o que ainda existe no mundo de inédito para ser objeto de uma tese de doutorado? A história conta que entre os orientadores do doutorado estava Albert Einstein, que era físico, cuja inteligência é admirada até nos dias de hoje. Diante dessa pergunta, o físico Albert Einstein respondeu para o doutorando: investigue a oração. E ele completou: alguém precisa investigar a oração. A história que eu vi no livro não conta se o doutorando acatou a sugestão, a orientação de Albert Einstein. Mas o fato é que, para nós, crentes no Evangelho do Senhor Jesus, nós não precisamos de uma tese de doutorado para comprovar a importância da oração nas nossas vidas. Aliás, o presbítero Hércules estava dando a palavra no Entre Amigos. O Hércules está aqui? Está cuidando está ali de fora, cuidando da turma.
O presbítero Hércules falou no Entre Amigos no ano passado, e ele falou algo simples, verdadeiro para a gente. Ele diz assim, olha, quanto mais tempo em oração, menos tempo para pecar. Ou seja, quanto mais tempo nós passamos em oração, menos tempo nós ficamos vulneráveis ao pecado. Simples assim, simples e direto. Existe um autor chamado Philip Yancey. Ele é um autor cristão, alguns livros dele, inclusive, é usado como referência bibliográfica na nossa escola dominical, e ele diz o seguinte, que a oração é um grito universal. A oração é um grito universal. Ele diz, nós oramos porque nós não podemos deixar de orar. E ele diz mais, que a prece, a própria palavra prece, ela tem um parentesco na raiz latina de precários, que seria uma prima linguística da palavra precário. Então, esse autor diz que a oração é universal porque ela fala de muitas necessidades humanas básicas que nós temos. E aí ele diz, nós somos seres carentes, nós somos seres incompletos, frágeis e pecadores. E, claro, que essas nossas carências nos levam a orar. Mas ele diz mais, que é quando oramos que nós deparamos com a nossa maior carência, que é o encontro pessoal com Deus. E sobre isso, um texto de João, João 15:5 nos ensina muito. De novo, eu peço quem conseguir enxergar ali na projeção, que leia junto comigo. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós temos um outro texto que nós vamos ver daqui a pouco, mas antes eu queria compartilhar o grande legado que nós temos na Bíblia Sagrada a respeito de oração. São inúmeros os exemplos em que nós temos de orientando a cada um de nós sobre a oração. E eu selecionei alguns exemplos que nós temos aqui no Antigo Testamento. O primeiro deles é que Isaac orou por sua esposa Rebeca, que não podia ter filhos. Isaac orou e Deus atendeu ao seu pedido, e Rebeca teve 2 filhos. Nós temos um outro exemplo, que Neemias era um grande líder, era um homem seguro, era um homem de conhecimento, era um homem prático, era organizado. Mesmo assim, Neemias reconhecia a sua completa dependência de Deus e ele orou pelo seu povo. Um outro legado que nós temos no Antigo Testamento é o exemplo de Daniel. Daniel era um homem de Deus e nós conhecemos bem a história de Daniel. Daniel se colocava de joelho várias vezes ao dia e orava, e nós conhecemos bem a história que Deus ouviu as súplicas de Daniel e salvou a sua vida pela oração. No Novo Testamento também não é diferente. O próprio Jesus, em Mateus 6, de 9 a 13, Jesus nos ensina a orar. Não precisaríamos de outro exemplo, mas nós temos vários exemplos ainda. Paulo orienta sobre a oração quando escreve a Timóteo, no capítulo 2. Na verdade, a carta de Paulo a Timóteo é orientando Timóteo a respeito da liderança na igreja. Mas Paulo diz assim, antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Numa carta em que ele escreveu a Timóteo, como ele deveria liderar a igreja. Um outro exemplo que Tiago também nos ensina sobre a importância da oração. Tiago nos orienta que nós devemos orar no sofrimento, na alegria e na doença. E ele escreveu, muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Nós temos exemplos também de um grande legado dos nossos reformadores, que também nos ensinou muito a respeito da oração. E um dos grandes desafios dos reformadores para deixar muito presente a importância da oração foi como convencer as pessoas naquela época que tinha uma carga horária de trabalho imensa, talvez muito maior do que hoje, mas convencer aquelas pessoas que mesmo com um dia muito cheio de trabalho, eles deveriam dedicar tempo
a oração. Era preciso fazer isso. Outro desafio dos reformadores é que, em função de práticas de oração medieval que persistia na época, as pessoas tinham apenas ideia de fragmentos da Bíblia. E isso dificultava muito o conhecimento da Bíblia inteira. Mas, com a graça de Deus, com o esforço desses reformadores, também eles nos deixaram um grande legado. Nós sabemos que Calvino era muito didático no ensino. E nesse sentido, para lidar com as dificuldades daquela época, Calvino preparou alguns modelos de oração e orientou as pessoas que nós deveríamos orar pelo menos 5 vezes ao dia. Nesse modelo desenvolvido por Calvino, ele ensinava, nós devemos orar ao levantar, ao acordar, nós devemos orar antes de iniciar o trabalho, nós devemos orar antes e depois das refeições, e nós devemos orar quando nós vamos dormir. Ou seja, 5 modelos simples e que às vezes na nossa correria de trabalho a gente faz justamente o inverso, nós não deixamos tempo para a oração. Nós sabemos também que Lutero também era muito didático, e Lutero deixou um grande legado, porque Lutero costumava ler a Bíblia, fazer uma reflexão sobre a leitura, e somente depois disso é que Lutero orava. E Lutero tinha uma característica interessante que serve muito para nós. Lutero, quando ia orar, lia a Bíblia e fazia algumas perguntas para ele próprio. Então, ele fazia algumas perguntas, como, por exemplo, há no texto algum exemplo para eu seguir? Isso se preparando para a oração. Outra pergunta que ele fazia para si próprio, há no texto alguma ordem para eu obedecer? Ou algum erro para eu evitar? Ele ainda perguntava para ele próprio, há algum pecado que eu devo abandonar baseado nesse texto? Lutero costumava dizer que nós devemos orar com a mesma simplicidade ou com a mesma naturalidade que o sapateiro faz os sapatos e com a mesma simplicidade que o alfaiate faz as suas roupas. Nós sabemos que Lutero era um homem de oração e Lutero orava de 2 a 3 horas diárias. É a referência que nós temos literária a respeito das orações de Lutero. Hoje nós poderíamos até pensar, mas com a nossa agenda cheia, nós não temos condições de dedicar 2 horas, 3 horas para a oração. Eu sei que muitos aqui têm uma agenda lotada. Eu já falei aqui na igreja sobre a administração do tempo, e brinquei que até os aposentados têm dificuldade de administrar o tempo de tanta atividade que tem. Mas eu quero lembrar o seguinte, no ano passado foi editado um relatório 2018 chamado Global Digital. Esse relatório mostrava uma pesquisa que foi feita em mais de 100 países sobre o tempo que as pessoas ficam nas redes sociais. No Brasil, mostrou que os brasileiros ficam, em média, 4 horas e 21 minutos nas redes sociais através de conexões móveis. Eu sei que alguém poderia dizer, não, mas muita gente está nas redes sociais trabalhando, e eu até concordo. Mas eu queria, independente disso, eu queria desafiar os irmãos, que hoje à tarde, vocês pegam o seu smartphone, vai lá em ajustes e veja lá tempo de uso. O smartphone mostra quanto tempo nós ficamos em cada aplicativo. E para quem costuma ler a Bíblia, como eu faço aqui no meu smartphone, é possível comparar o tempo que nós lemos a Bíblia e o tempo que nós olhamos o WhatsApp, por exemplo. E às vezes a gente pode ter algumas surpresas que a gente não é consciente a respeito disso. Então, quando a gente pensar que Lutero deixou um legado de a gente orar de 2 a 3 horas por dia e a gente achar que a nossa agenda não comporta, dê uma olhadinha no seu smartphone o tempo que nós passamos nas redes sociais. Ou, às vezes, também até direto no computador. Muito bem, nós vamos, então, algumas reflexões. Quando nós olhamos para esse legado da Bíblia ou dos reformadores, a gente vê com muita tranquilidade que tem uma disparidade muito grande entre muitos cristãos, inclusive muitos de nós, do tempo que nós dedicamos à oração hoje dos nossos antepassados cristãos. Um exemplo disso é George Miller. George Miller foi um cristão que viveu no século XIX na Inglaterra,
E George Miller criou vários orfanatos na Inglaterra. E George Miller tinha uma característica, ele não costumava sair pedindo dinheiro para suas obras sociais. Mas, pelo contrário, a história mostra que toda madrugada ele passava, quase toda madrugada, de joelhos, orando para que Deus desse os meios necessários para o sustento dos seus orfanatos. Quando George Miller morreu, no século XIX, os jornais da época publicaram que, pelos orfanatos que George Miller criaram, deve ter passado cerca de 20.000 crianças foram cuidadas nesses orfanatos, e todos eles sustentados pela oração de George Miller e das pessoas que colaboravam com ele. Nós já vimos também do exemplo de Lutero, e a gente às vezes esquece disso, nós esquecemos desses exemplos que nós temos, e às vezes, em muitas situações, nós confiamos muito nos recursos financeiros que Deus tem nos dado por pura bondade. Nós acreditamos muito nos nossos talentos para resolver situações diárias, ao invés de lembrarmos da eficácia da oração. Não estou dizendo que nós não devemos usar os nossos talentos para resolver essas situações, porque eles vieram também de Deus. Mas nós não podemos esquecer da eficácia da oração. O pastor Reiner, inclusive, ele escreveu uma pastoral no dia 17 de fevereiro, onde ele alerta para essas questões, da gente dar muito valor nos nossos recursos financeiros, nos nossos talentos, e esquecer da eficácia da oração. Aliás, sobre essa questão de tempo e oração, no momento em que nós vamos iniciar uma semana de oração, é sempre bom lembrar, nas nossas reuniões de quarta-feira aqui, independente de ser a semana de oração, eu tenho contado, nós temos normalmente de 30 a 40 pessoas aqui nas quartas-feiras na reunião de oração. Nessa quarta-feira agora nós tínhamos 38 irmãos e irmãs orando aqui, diante de um quadro de quase 1.000 membros que nós temos aqui na nossa igreja. Eu sei que muitos têm problemas de agenda, isso é natural, mas é importante a gente lembrar, será que eu estou dando a devida prioridade para a oração? É preciso lembrar também que, às vezes, nós temos uma agenda muito carregada. O tempo parece que não é necessário para o trabalho, para o estudo, para o lazer, para o exercício físico, não é isso? E, às vezes, a gente vai nessa direção, a gente se esquece onde se encaixa Deus numa agenda que tem compromissos demais, e nós não podemos esquecer disso nunca. E a oração também é importante porque ela nos ajuda a corrigir uma miopia, que é uma inversão das coisas. Às vezes, nas nossas orações, a gente apresenta logo umas petições que parecem uma lista de supermercado pedindo para que Deus nos atenda. E não tem nada de errado a gente pedir ajuda a Deus nas nossas petições. Mas nós precisamos lembrar nas nossas orações que nós precisamos nos colocar à disposição de Deus. Nós temos aqui na nossa igreja um grupo privilegiado em termos de talentos, de trabalho, e nós precisamos nos colocar nas orações os nossos talentos à disposição de Deus, como nós devemos servir a Deus. Nós temos uma classe agora naquela escola dominical de discipulado, ou seja, o que é o trabalho no trabalho discipulado quer dizer, nós devemos formar pessoas para que elas estudem a palavra de Deus e formem outras pessoas. E nós tivemos 5 pessoas inscritas nesse curso de discipulado. 5 irmãos. Então, precisamos pensar muito nessa questão. Às vezes, quando nós oramos, nós vamos perceber a nossa pequenez e a vastidão de Deus. E na nossa oração, nós percebemos que somos pequenos, porque nós somos pequenos mesmo, não tem outra forma. E Deus é grande, Deus é onipotente, Deus está muito acima de nós. Mas como diz o texto que nós lemos ali de Paulo aos Tessalonicenses, perto está o Senhor, e Ele nos ouve através das nossas orações. Nós precisamos lembrar que nós oramos porque somos completamente dependentes de Deus. E muitas vezes esse sentimento de autossuficiência, nós corrigimos ele através da oração. E às vezes nós precisamos até de um corretivo em relação à humildade. Aliás,
sobre esse corretivo, nós conhecemos bem o livro de Jó. E Deus passou um corretivo em Jó, quando, em muitas situações, Deus foi perguntando a Jó, foi fazendo perguntas. Nós sabemos que Jó era um homem de Deus, mas conhecemos bem a história e chegou um momento em que Jó estava muito angustiado. E eu queria, quem puder ler comigo aqui, Jó 38, 4 e 5, eu coloquei aqui na Nova Versão Internacional, que diz assim, quem puder leia, por favor, junto comigo. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se você sabe tanto, desculpa. Quem marcou os limites das suas dimensões, vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E nós sabemos que Deus fez várias perguntas para Jó. E lá no final, lá no capítulo 40, Jó respondeu para Deus, sou indigno, como posso responder-te? Coloco a mão sobre a minha boca. Foi a resposta de Jó de tantas perguntas que Deus foi fazendo para Jó. Então, de novo, a oração nos fortalece para valorizar a simplicidade. E quando nós valorizamos a simplicidade, nós percebemos que nós somos pequenos e que nós dependemos inteiramente de Deus. E isso, nós fazemos isso através da oração. Outro dia eu vi um autor que escreveu assim, que não tem a menor possibilidade da oração a gente ser falso. Na oração, literalmente, nós somos o que somos. Muitas vezes no trabalho, no dia a dia, às vezes a gente deixa uma escapada, a gente usa algumas máscaras, a gente é politicamente correto em outras situações, nada contra, eu já falei sobre isso aqui, nada contra a gente ser politicamente correto, desde que isso não venha contra as verdades cristãs. Mas na oração a gente não tem de ser politicamente correto, a gente não usa máscara, na oração nós somos o que somos mesmo. E a gente precisa orar porque se nós formos pensar bem, nós não tivemos nenhuma contribuição sobre o que nós somos, sobre o que nós temos. Né? O Mário Lúcio, por exemplo, está aqui à minha esquerda. O Mário Lúcio é esse cara bonitão aqui, ele não escolheu ser esse cara bonitão, foi Deus que fez esse cara bonitão, que conquistou o coração da sua esposa lá em Unai. Eu não vou falar outras coisas, mas que conquistou o coração da sua esposa. Nós não escolhemos o ano que nós nascemos, nós não escolhemos a nossa raça, nós não escolhemos se nós vamos ter talentos para uma atividade ou outra. Dr. Elias Bittar, por exemplo, que tem um grande talento na medicina, foi Deus que deu esse talento para ele. O fato de estarmos aqui hoje bem de saúde, tudo vem de Deus. Nós não escolhemos estar aqui hoje, foi Deus que nos encaminhou, nos propiciou o fato de estarmos aqui. Em Salmos 51, 17, diz assim, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezará. Então, nós precisamos ficar atento a isso. Aqui em 1 Coríntios 4, 7, também na Nova Versão Internacional, quero convidar quem puder, leia comigo. Pois, quem torna você diferente de qualquer outra pessoa, o que você tem que não tenha recebido, e se o recebeu, por que se orgulha como se não fosse? Então, de novo, tudo que temos, tudo que nós somos, devemos exclusivamente ao nosso Deus Criador. E nós precisamos lembrar disso. E a oração é um excelente momento para que a gente lembre sempre disso. Mas é natural, quando a gente pensa na oração, escuta, qual é o tempo ideal para que eu pudesse orar? Tem alguma coisa que didaticamente me orienta a respeito da oração? Nós encontramos alguns livros que nos trazem orientação a esse respeito. Aqui, inclusive, na nossa livraria aqui do Jairo, nós temos algumas boas obras a respeito disso. Mas eu queria compartilhar aqui um exemplo do livro do Tim Keller, chamado Oração Experimentando Intimidade com Deus.
E ele ele traz um exemplo, assim como Calvino, como Lutero foram bastante didáticos a respeito da oração. Tim Keller também apresenta um estudo bastante didático para nós a respeito da oração. Então, primeiramente, ele diz assim, ó, o primeiro passo seria a evocação, ou a invocação, clamar a Deus, ter Deus presente conosco, seria o primeiro momento. E nesse momento nós precisamos lembrar que nós estamos nos dirigindo ao nosso Deus Criador. Nós precisamos ter em mente a Trindade, Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Precisamos ficar atento a isso. Precisamos lembrar que Deus nos concede acesso a Ele por pura bondade. Que Jesus é o nosso mediador, que o Espírito Santo é o próprio Deus em nós. E Jesus nos disse isso com essas palavras. O segundo passo, em o que o Tim Keller sugere, muito parecido com o que Lutero já fazia, é a leitura bíblica. E aí, Tim Keller diz, olha, escolha alguns salmos que falam diretamente ao seu coração, ou siga o livro dos salmos até lê-lo 2 vezes por ano, por exemplo, ou leia alguns outros textos que deixam você sensibilizado a respeito disso. E ele cita vários exemplos, por exemplo, o Salmo 95:6, que diz assim, vinde, adoremos, prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ou no livro de Isaías 57:15, que diz, Deus nos dizendo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Então, enfim, o Efésios e assim por diante. E aí, como Lutero fazia, o Tim Keller também sugere, depois da leitura bíblica, vem a meditação. Reflita sobre o que esse texto mostra sobre Deus, quais os motivos que eu tenho para louvar e agradecer a Deus, quais os pecados que eu devo confessar e me arrepender, porque Deus está me mostrando isso agora. O Tim Keller lembra, no passo seguinte, então, é a oração. Aí também, didático, como é o estudo dele, ele diz, na oração, nós precisamos, antes de mais nada, lembrar adoração e ações de graça, confissão e arrependimento, e aí sim, as nossas petições. E ele usa esse termo, lista de supermercado, porque se nós não seguirmos adorando a Deus, reconhecendo que Deus que é o nosso Criador, que nós precisamos lembrar dos nossos pecados, nos arrepender, pedir perdão, inclusive por aqueles pecados que nós não sabemos que pecamos, mas que Deus conhece todos. Aí sim nós vamos orar. Porque ele diz também com essas palavras, senão eu apresento uma lista só de petições e não lembro de louvar, de agradecer a Deus sobre tudo que Ele é. Lembrar que Deus é altíssimo, Deus é grandioso, nós somos pequenos, mas que Deus, por pura bondade, está perto de nós. E aí nós vamos fazer a nossa oração. E nós já estamos terminando, e eu queria usar aqui o último texto, está em Romanos 8:26, e eu queria pedir que vocês leiam junto comigo. Vamos lá? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Paulo, na sua sabedoria, alertando aos romanos, nós não sabemos orar como convém, mas nós podemos confiar que o Espírito Santo está conosco e nos capacita também na oração. E para terminar, para a gente ter sempre em mente a importância da oração, nós devemos orar porque Jesus nos ensinou a orar. E nós precisamos lembrar que quando Jesus viveu aqui na terra como homem, Jesus ficou vulnerável, Jesus foi rejeitado, Jesus sofreu provações. E para todas essas situações, a única resposta de Jesus foi a oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai de bondade,
Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor criou todas as coisas, o Senhor criou a nós também. Nós agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de conhecer a palavra do Senhor. Nós agradecemos por esse momento, pelo domingo, que nós dedicamos especialmente ao estudo da palavra do Senhor. Estamos aqui para louvar ao Senhor, para agradecer ao Senhor, para confessar os nossos pecados. Nós te pedimos que o Senhor continue conosco, que o Senhor nos dê cada vez mais a consciência plena da oração, porque foi assim que o Senhor nos ensinou. Nós te pedimos também que o Senhor nos abençoe ainda no final desse culto, que o Senhor abençoe a escola dominical que teremos, que tudo isso será feito para a honra e glória do nome do Senhor. Nós te pedimos de um modo especial por aqueles irmãos que não puderam estar aqui, por diversos motivos, mas especialmente por aqueles que estão passando por dificuldade de saúde. Que o Senhor continue cuidando de cada um, que o Senhor continue usando os médicos, os enfermeiros, os técnicos, que o Senhor use-os como instrumentos para restaurar a vida, a saúde dessas pessoas, para a honra e glória do nome do Senhor. E é em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus, que nós agradecemos e oramos. Amém.